Os fundos imobiliários vêm dando o que falar em todos os bares, até em estádio de futebol, nas comunidades da internet, tem muita discussão sobre o que é melhor, fundos imobiliários ou imóveis ou poupança. Enfim, cada um defende o seu time, essa é a grande verdade. Mas com a chegada dos educadores financeiros, ao menos, graças a Deus, a poupança vem perdendo investidores. Porque a poupança realmente, como diz o nome, é um ativo que você apenas poupa o seu dinheiro, você guarda, mas você não está investindo. Male-male a poupança corrige a inflação. Mas nesse vídeo aqui, nós vamos falar o porquê que muitos falam que ao investir em fundos imobiliários, você se torna um preguiçoso. Realmente, eu ouvi muito isso e até em roda de amigos falando: investir em fundo imobiliário é coisa de preguiçoso. O negócio é comprar imóvel, tá certo? É ali que você ganha dinheiro. Meu pai, meu avô sempre ganhou muito dinheiro com imóveis. E aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre tudo isso. Tem certo, tem errado, no final você vai colocar suas conclusões aqui e até quero que você realmente faça sua análise e comente aqui comigo. Mas, infelizmente, nos últimos anos, muitos brasileiros foram aí enganados pelos bancos, pelos gerentes, além de colocar o seu dinheirinho em COIs muito ruins. A maior parte dos brasileiros guarda o seu dinheiro em poupança, que nada mais nada menos só serve para enriquecer os banqueiros e não você. Olha essa notícia que eu trouxe para vocês aqui da Anbima. Caderneta de poupança recua, mas ainda é o investimento preferido da população brasileira, segundo a Anbima. Meus amigos, infelizmente isso é falta de educação financeira, que deveria estar inclusive nas escolas. Ano de eleições agora, eu não vejo nenhum governador, presidente falando assim, vamos trazer educação financeira para as escolas. Porque os alunos que saem do ensino médio poderiam sim aprender a lidar com dinheiro já quando muito jovens. Poderiam aprender até como lida uma empresa. Mas infelizmente o governo não quer que nós tenhamos esse tipo de acesso. E lá nos Estados Unidos a gente vê até em filmes as crianças vendendo ali limonada na esquina, negociando, vendendo, dando troco. Infelizmente aqui os nossos jovens brasileiros não têm muito esse acesso. Mas graças ao YouTube, essa belíssima ferramenta, nós educadores financeiros estamos conseguindo de pouco em pouco levar educação financeira para vocês e muitos estão acordando e tirando seu dinheiro da poupança e fazendo melhores investimentos, que seja em tesouro direto, CDBs de bons bancos, né? A gente está vendo alguns bancos quebrarem aí ultimamente, estou falando CDBs de bons bancos e até mesmo fundos imobiliários e ações. Alguns dados importantes aqui para você. Apenas 37% dos brasileiros investem em algum produto financeiro, seja ele poupança, títulos ou ações. Ou seja, a maior parte dos brasileiros hoje nem investe. A maior parte, na verdade, não está nem no 0 a 0, está endividado, está levando dinheiro para os bancos através dos juros e que são juros bem gordos, por sinal. Cada vez mais, o nosso trabalho aqui no canal Mestre da Riqueza é tirar você dessa situação. Se você está endividado, continue nos assistindo, porque já já você vai virar um investidor. É questão de mudar de hábito e usar a inteligência para sair das mãos dos bancões. E agora, os fundos imobiliários estão ganhando cada vez mais investidores. Olha, os fundos imobiliários superaram a marca de 3 milhões de investidores agora em 2026. Quando eu comecei a investir em fundo imobiliário, ali pelo ano de 2018, 2019, nós tínhamos aproximadamente 100 mil investidores. E eu sim tenho certeza que esse aumento dos fundos imobiliários, dos investidores, foi o trabalho dessa dezena de educadores financeiros que nós temos aqui hoje no YouTube, que estão fazendo um bom trabalho e conseguindo ensinar vocês, claro, os bons educadores financeiros estão conseguindo levar você a melhor investimento. Inclusive, eu acredito, tá? Uma aposta que eu faço aqui com vocês, que até 2030 nós teremos mais de 10 milhões de investidores aí. E se a gente pegar, por exemplo, hoje no Brasil nós temos cerca de 213 a 223 milhões de habitantes, segundo dados estimativas do IBGE, tá? Agora, a gente tem que descontar as crianças, né? Vamos pegar aqui os adultos. Mais de 18 anos no Brasil hoje são cerca de 164 milhões de pessoas. Se a gente pega um número hoje de 3 milhões, é um número muito pequeno. Quando a gente fala 3 milhões, nossa, a maior galera está investindo em fundos imobiliários. Poxa, 3 milhões frente a 164 milhões de adultos no Brasil é muito pouca gente. A gente está falando aí de 2% dos brasileiros hoje investindo em fundos imobiliários. Quando você pega, por exemplo, os números da poupança, a gente vê que muito mais pessoas estão investindo hoje na poupança. Porém, desses 32 milhões que investem hoje na poupança, eu acredito que muitos estão sendo educados, estão fazendo o trabalho certinho, estão inscritos no canal Mestre da Riqueza e já estão saindo da poupança e migrando até mesmo para os fundos imobiliários ou para o Tesouro Direto. Mas enfim, nos próximos anos nós teremos um equilíbrio aí melhor. E quanto mais endividado também a gente trazer
para o mercado financeiro, com certeza ajuda muito. Fato é que o mercado de fundos imobiliários ainda é um bebê e tem um crescimento muito grande pela frente. Mas enfim, voltando ao tema que você entrou aqui para entender por que os fundos imobiliários são para preguiçosos? E eu concordo, tá? Não estou discordando não. Fundo imobiliário é para preguiçoso, mas é um preguiçoso inteligente. E aí eu vou te explicar, tá? Eu hoje considero que para você se tornar um homem rico ou uma mulher rica, você tem que ter 3 pilares, tá certo? O primeiro deles, vamos falar do dinheiro. Você tem que ter dinheiro para você levar uma vida que você seja feliz. Você não precisa ser o Neymar, que tem helicóptero, apartamento em Miami, mansão no Japão, tá certo? Você pode ter uma quantidade de dinheiro que te gera uma renda passiva que te deixe viver tranquilo e feliz. Tá? Eu, por exemplo, não sonho em ter um apartamento igual ao do Neymar, mas eu sonho em rodar o mundo, eu poder levar minha família de executiva, porque claro que executiva, o avião na executiva você vai com muito mais conforto do que lá atrás na econômica, isso é óbvio. Então eu tenho dinheiro para viajar o mundo, levar minha família ali na executiva, pegar bons hotéis bacana, que eu possa ter uma boa cama, um bom chuveiro, ir nos melhores restaurantes, não passar vontade, esse é meu sonho. Tá certo? Morar frente mar sempre foi meu sonho, hoje eu moro frente mar. Então assim, eu já conquistei muita coisa do que eu queria através dos meus sonhos. E é claro que eu continuo trabalhando, né, continuo investindo para que eu possa ter cada vez mais luxos. Mas não, assim, se um dia tiver um helicóptero, ótimo, mas não é algo que eu desejo, que eu vou me matar de trabalhar para conquistar. Então, um pilar tem que andar com o outro. Então, o primeiro é um dinheiro suficiente para que você tenha tudo que você deseja e que você sonha, tá? Um segundo pilar, eu acho que é o tempo. Como eu falei para vocês, não adianta eu não ter tempo para ver minha família, ver minha filha crescer, aproveitar para viajar o mundo, porque se eu estiver indo atrás do helicóptero do Neymar, talvez eu vou ter que doar o meu tempo, vender meu tempo para a empresa para trabalhar. Eu não quero isso. Então eu quero ter um dinheiro suficiente para viver, conhecer o mundo, realizar os meus sonhos, porém eu preciso ter tempo para fazer tudo isso, tá certo? A gente não vai viver para sempre, né? E o primeiro mais importante, eu acho que é a saúde. Não adianta você ter tempo e ter dinheiro e não ter saúde. Quantos milionários, bilionários são depressivos, não saem nem de casa, são infelizes ou até cometem loucuras aí, né? Enfim, eu acredito que com esses 3 pilares você com certeza se torna uma pessoa rica. Bom, e os fundos imobiliários, eles me propiciam ter segurança e dividendos para que eu possa viver tranquilo. Então eles me ajudam muito a manter esses 3 pilares. Eles me dão dinheiro através dos dividendos, isento de imposto de renda, uma boa carteira hoje vai me render em torno de 10, 12% de dividendos anual isento de imposto de renda, fora a valorização patrimonial. Eles também me dão tempo para que eu possa viver tranquilo com a minha família através dos dividendos, eu não preciso ficar fazendo a gestão do patrimônio, tá certo? Por exemplo, se você tem muitos imóveis alugados, você vai precisar ficar fazendo ali o controle, manutenção, cuidando de inquilino. Então eu tenho um gestor hoje que faz isso para mim e também eles me dão saúde mental porque eles me pagam certinho, bons gestores, boas gestões de fundos imobiliários me deixam tranquilo para que eu possa realizar os meus sonhos em paz, tá bom? Então os fundos imobiliários te deixam preguiçoso? Sim, porque você não vai ter que ficar fazendo a gestão, você vai acabar entregando isso para alguém, pagando uma taxa interessante de administração e ao mesmo tempo você pode viver a sua vida tranquilo só colhendo ali mensalmente os seus dividendos. Enfim, vamos pegar um exemplo prático aqui. Eu peguei hoje o MXRF11 para a gente dar uma olhada aqui, um fundo imobiliário de papel, tá? Com o maior número de cotistas. Eu fui no maior número de cotistas sem olhar valuation, sem nada. Tá? São mais de 1.400.000 cotistas hoje. Se nós temos 3 milhões hoje de investidores em fundo imobiliário, 50% deles têm pelo menos uma cota hoje do MXRF11. Não estou olhando valuation, realmente o MXRF11 ele geralmente está um pouco caro e eu olho isso pelo PVP. Aliás, quem está inscrito no meu canal, se você não está, já vem aqui em cima, se inscreve no canal Mestre da Riqueza, ative o sininho com todas as notificações para que você possa aprender a investir em fundos imobiliários. Como é que eu olho o valuation aqui do MXRF11? Já bato o olho aqui no PVP, que é o preço sobre valor patrimonial. Acima de 1, me diz que eu estou pagando mais caro do que ele vale. Por exemplo, tem uma camiseta que você gosta muito e ela custa R$100 ali, ela vale R$100. Poxa, ela vale, bacana, eu acho que o valuation dela é R$100. Mas você vai no shopping e ela tá 110. Poxa, você fala, pô, vou pagar mais caro só porque eu acho a camiseta legal? Economicamente, como investidor, não faz sentido. Agora, poxa, tem uma promoção, no shopping você encontrou outro shopping, outra loja por 90. Opa, tô pagando mais barato. É mais ou menos essa teoria aqui do PVP, tá? Então aqui um 0,4 significa que eu tô pagando mais caro do que realmente vale. Então nesse momento eu não compraria, mas eu trouxe ele como exemplo porque é o maior em relação ao número de cotistas. Mas você vai encontrar muitos outros fundos imobiliários muito bons também com preço abaixo aqui de 1 sobre valor patrimonial que está interessante. Então, por exemplo, hoje o MXRF11 custando R$ 9,83, ele pagou aqui nos últimos 12 meses 12,08% em dividendos, mais de 1% ao mês de dividendo isento de imposto de renda. E ele ainda teve uma valorização
valorização de 22,43%, tá? Claro, dentro dos 22 eu tenho aqui os 12% de dividendos, já está somado. Mas eu tive pelo menos então uma valorização patrimonial de 10%. Tá? Então, somado os dividendos mais a valorização de cota, eu tive 22% aqui. Os cotistas de MXRF11 tiveram nos últimos 10 anos 242% de valorização, somado valorização real mais os dividendos. Então, é importante você entender que os fundos imobiliários, eles pagam aluguéis, mas também tem valorização patrimonial. Peguei aqui, inclusive, os dividendos pagos nos últimos 5 anos, ó, 11,7% isento de imposto de renda e o dividendo yield atual aqui, então, de 12%. Então, a gente vê que vem numa média ali de 11% a 12% anual. Olha aqui, ó, olhando os últimos pagamentos, como eu falei, é um pagamento muito previsível. Olha, todos os meses a gente vê aqui que tiveram pagamentos aqui de dividendos sobre a cota. Então ele vem pagando hoje 10 centavos por cota, tá? E aí muitas pessoas falam sobre a questão do efeito bola de neve, né? O que seria? Bom, quantas cotas eu preciso do MXRF11 para que ele sozinho todos os meses me dê pelo menos mais uma cota através de dividendos. E aqui o site Investidor 10 ele já fez, ó, simulador do Magic Number que o mercado fala. Se você tiver 99 cotas, hoje recebendo cerca de 10 centavos, você já vai receber R$ 9,83 de dividendos. Ou seja, se você tiver 99 cotas, tá? Você vai automaticamente ter todo mês uma cota bônus, sem você fazer nada. E aí é o efeito bola de neve, né? Todo mês você vai aumentando suas cotas sem você fazer nada, e aí lá na frente, daqui a alguns anos, você vai estar recebendo um super dividendo. Mas é claro que o ideal é que você mesmo com a sobra do seu salário vá aumentando esses aportes na sua carteira de fundos imobiliários para cada vez mais rápido você atingir a sua liberdade financeira. Ah, André, mas o MXRF11 ele paga 12%, né? Porque ele é um fundo imobiliário de papel. A renda fixa no Brasil hoje está pagando muito bem, a nossa taxa Selic está em 15%, vai cair esse ano e talvez comece a pagar um pouco menos. Bom, o MXRF11 ele tem contratos através dos CRIs, ele empresta o nosso dinheiro para o mercado imobiliário, as suas incorporadoras, prédios, residenciais, construírem ali os seus imóveis e pagam para nós todos os meses ali parcelas de juros ali, o principal mais os juros, tá? Bom, não é uma mentira, tá? Mas esses contratos que o gestor da MXRF11 contratou através dos CRIs, às vezes tem um vencimento em 2030, 2032, então até lá muita coisa pode acontecer. E também não vejo o MXRF11 pagando hoje menos do que 10, 11%, até mesmo para o longo prazo, isento de imposto de renda. Tudo pode mudar, a gente não sabe se o governo vai querer meter tributação, não sei, mas no dia de hoje não tem. Bom, então vamos falar de um fundo imobiliário de tijolo também, que é o maior em relação ao número de cotistas. Ele é um fundo imobiliário de tijolo que investe em shopping centers. É o XPML11. Hoje são mais de 656 mil cotistas que investem no XPML11. Já que a gente falou do MXRF11, que é um fundo imobiliário de papel, onde o gestor empresta o nosso dinheiro para o mercado imobiliário e está muito atrelado sim à renda fixa, vamos também então trazer um fundo imobiliário de tijolo, que investe em imóveis físicos, para que a gente possa ter aí os dois cenários, de fundo de tijolo e fundo de papel. Eu não fiquei olhando muito aqui, tem fundo de tijolo pagando mais de 12% ao ano, por exemplo, mas eu peguei os dois maiores em relação ao número de cotistas. Não olhei valuation, peguei os dois maiores para que a gente não seja injusto. Bom, o XPML11 hoje ele negocia com uma cota R$ 111. O valor da cota ele é menos acessível do que o MXRF11. Ele é um pouco mais caro. Para o pequeno investidor, às vezes é um pouco mais difícil conseguir pagar R$ 111, tá? Mas não quer dizer que ele está mais caro ou mais barato. Novamente, a gente volta a falar sobre o PVP. Ó. O PVP está aqui em 1, ou seja, se a cota hoje, o mercado avalia que cada cota deveria valer R$ 111, tá? O mercado, na Bolsa de Valores, você compra ele a R$ 111, então ele está no preço justo. Se tivesse aqui 0,9, você estaria comprando em promoção, né? Estaria pagando mais barato do que o mercado acha que vale. Mas com a recuperação dos fundos imobiliários, com os juros caindo no Brasil, juros futuros caindo no Brasil já, com a entrada de muitos investidores estrangeiros nos últimos meses, lembrando que em janeiro a gente teve um recorde de investidores estrangeiros entrando no Brasil que não se tinha há 20 anos. Então, os fundos imobiliários acabaram se valorizando bastante nos últimos meses. Bom, nos últimos 12 meses, o fundo pagou 9,94%, quase 10% aqui no ano só de dividendos isentos de imposto de renda. Mas se nós somarmos a valorização real do patrimônio mais os dividendos, nós tivemos aqui 24,8%. Tá? Então você vê que foi uma valorização muito interessante aqui para o XPML11. O XPML11, como eu disse, ele investe em shopping centers, sendo a maior parte deles em São Paulo. Olha, são 13 shoppings em São Paulo.
Temos também 6 no Rio de Janeiro, 2 em Minas Gerais, 2 na Bahia, 1 no Paraná, 1 no Rio Grande do Sul, 1 no Amazonas e 1 no Rio Grande do Norte. Olhando aqui o histórico de dividendos, a gente vê que na média dos últimos 5 anos, o fundo pagou quase 9% ao ano. Foi muito atrapalhado em 2020 e 2021, que os shoppings ficaram fechados. Mas a média atual, que eu acredito que vai ser a dos próximos anos, está aqui muito próximo de 10% ao ano. Bom, você que é cotista do XPML11, você recebeu aí no último mês 92 centavos e todos os meses ele vem pagando bonitinho também, tá? Então voltando aqui à fórmula do Magic Number, a fórmula da bola de neve, digamos assim, hoje com R$ 111,48, você recebeu então no último mês 92 centavos. Para você todo mês ganhar uma cota nova sem fazer nada, você precisaria ter 122 cotas, tá? Que hoje custariam R$ 13.600. Então, com R$ 13.600 investidos, todos os meses, aqui nos últimos meses, pelo menos, você teria recebido praticamente uma cota sem fazer nada. Então, mesmo que você não investisse mais no XPML11, todo mês, se você reinvestisse os dividendos, você ganharia uma cota a mais e iria aumentando o seu patrimônio sem fazer nada. É a famosa bola de neve. Mas vamos lá, vamos fazer um comparativo de fundo imobiliário com os imóveis? Vamos descartar a poupança, porque a poupança é empurrar a bêbado da ladeira, né? A gente sabe que a poupança não paga nem a inflação. Então, já está descartado. Quem segue aqui o canal Mestre da Riqueza já sabe que a poupança é um péssimo de um investimento. Mas os imóveis, sim, são bons investimentos, mas tem que saber, tem que ter experiência. Por exemplo, um amigo meu aqui em Balneário Camboriú, ele comprou um imóvel na planta e tá 3 anos aí atrasada a entrega dele. Tá? E mesmo os apartamentos, os poucos que estão sendo entregues sem documentação, tá uma bagunça. Então os imóveis também têm risco, tá, pessoal? Cuidado aí quem vai comprar imóvel na planta, porque tem construtoras que não são muito responsáveis, atrasam a obra, muitas vezes constroem o prédio, não entregam aquilo que prometeu e você vai ter dor de cabeça? Sim, tá legal? Então, muita atenção aí para comprar imóveis também na planta. Bom, vamos lá, hoje vamos falar em rendimento. Hoje o rendimento anual, um aluguel, digamos assim, de um imóvel que você compre, se você colocar ele para alugar, você vai ter aí em torno de 3 a 5%. 5% são aqueles imóveis, vamos falar aí na faixa de uns R$ 500 mil, que você consegue um yield melhor. Agora, falando em imóveis aí acima de 5, 6 milhões de reais, é muito comum você ver um yield próximo a 3% ao ano. Já nos fundos imobiliários, como nós vimos aqui, você tranquilamente uma carteira bem distribuída, você vai receber em torno de 10 a 12% de aluguéis isentos de imposto de renda. E aí mais um detalhe importante, vamos colocar aqui numa tabela, né? A gente já falou aqui, então, qual o rendimento hoje esperado para um imóvel que você compra e coloca ele para alugar? Em torno de 3 a 5%. Fundos imobiliários, em torno de 10 a 12%. Tá? Valorização patrimonial. Aí, claro que vai ter gente defendendo. Poxa, aqui em Balneário Camboriú os imóveis se valorizaram 20%. Só que o fato é que na sua cabeça os imóveis se valorizaram 20, 30%. Mas a gente precisa entender o quê? Colocou para vender, vai vender pelo valor que você acha que ele realmente valorizou? Já na Bolsa de Valores, você colocar os seus fundos imobiliários, você tem uma liquidez imediata. Então é muito mais simples você entender realmente o que você tem de patrimônio. Porque você colocou suas cotas para vender na Bolsa de Valores, vende em segundos. Já um imóvel, ela tem a liquidez baixa, né? Pode demorar muito tempo para você conseguir vender. Já uma valorização patrimonial, aqui valorização de cotas, a gente vê aqui XPML11 e MXRF11 se valorizando muito. Mas vamos pegar uma média? Vamos falar que, em média, os fundos imobiliários têm uma valorização anual de 5%, pelo menos para cobrir aí a inflação. Tá? Já os imóveis físicos, aqui a gente também vai estar falando em torno de 5%, tá? Que é a média realista, pé no chão, para imóveis aqui no Brasil. Quanto ao imposto de renda, como nós falamos, né, os imóveis, eles podem ter aí aluguéis taxados em até 27,5% de imposto de renda. Já os aluguéis pagos pelos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Então, mais uma grande vantagem também para os fundos imobiliários. Então, a meu ver, os fundos imobiliários, sim, eles são mais vantajosos como investimento do que os imóveis físicos. É claro que tem formatos que você pode comprar um imóvel em leilão, você com dinheiro pode comprar um imóvel muito mais barato de alguém que esteja enforcado, mas são situações muito pontuais. Se a gente trazer aqui para a mesa, para a maior parte dos brasileiros, primeiro que o fundo imobiliário ele é mais acessível. Com pouco dinheiro você já consegue comprar uma cota de fundo imobiliário, um imóvel não. Ou você às vezes tem que se endividar, tá? Mas eu estou deixando claro aqui para você uma coisa. Não estou falando em sonho, moradia. Nós estamos falando aqui em relação a investimento e é o que as pessoas vêm discutindo aí em rodas de amigos, em chats, em comunidades aqui mundo afora. O que vale mais a pena? Então, quando falam que investir em fundo imobiliário é ficar preguiçoso, eu concordo, porque quando a gente investe num fundo imobiliário, a gente vai ter um gestor tomando conta do nosso patrimônio, eu só vou me preocupar em receber o valor, eu vou ter o meu tempo voltado para minha família, para viajar, para conquistar os meus sonhos,
ou para trabalhar e realmente ganhar dinheiro onde eu preciso. Não vou ter tanta dor de cabeça correndo atrás de inquilino, de aluguel, manutenção. Então eu acho que você investir em fundo imobiliário realmente te deixa preguiçoso, mas é um preguiçoso inteligente, tá? Mas eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo também o que você achou, se eu tô falando besteira ou não. Comenta aqui embaixo porque realmente a gente vai estar debatendo aqui ideias e às vezes você tem razão por um lado, às vezes eu tenho por outro. Aqui não é uma verdade única, mas sim um espaço para que a gente possa debater. Um grande abraço para você e não esqueça, né? Se inscreve aqui no canal Mestres da Riqueza porque é muito importante que você esteja comigo agora em 2026. Um grande abraço e até o próximo vídeo.